Gente, quando o assunto é produção de mel, um dos principais destaques brasileiros é o estado do Piauí. Em 2022, a região deve inclusive manter a performance obtida nos últimos anos. A gente conversou nesta semana sobre esse assunto com o Islano Marques, que é gestor da área internacional da Federação das Indústrias do Piauí, que fala com a gente sobre esse assunto. O cenário para 2022, ele acompanha o que aconteceu em 2021. Embora tenhamos tido isso no mercado mundial, tenhamos tido algumas quedas na exportação. A gente pode citar alguns exemplos de alguns estados que são destaque, sempre foram destaque no cenário nacional, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses estados também tiveram uma queda nas exportações esse ano, como também o estado do Piauí. O destaque para o estado de Minas Gerais, que houve um incremento e se destaca aí em terceiro lugar nas exportações, mas o fato bom é que o Piauí continua o número 1 nas exportações de mel do Brasil. Foi o número 1 o ano passado, sempre teve entre os primeiros, mas o ano passado ganhou a posição de destaque como primeiro, como maior exportador de mel do Brasil. E agora esse ano o cenário vem se repetindo. O Piauí é destaque como número 1 nas exportações de mel, aí com quase 30%, 40% a mais do que o segundo colocado, do que o estado que vem em segundo lugar nas exportações. E isso é fruto de um grande trabalho que o setor vem sendo organizado, o empresariado, os empresários que estão em destaque nessas exportações vem fazendo um trabalho árduo, e aí juntamente também com a Federação das Indústrias, para organização do setor, sobretudo na parte do produtor mesmo, do pequeno produtor, e daí isso tem um fluxo melhor em toda a cadeia. Bom, quando você fala em primeira colocação, isso significa dizer que estamos falando de quantas toneladas, por exemplo, o ano de exportação? Eu vou falar em números. Esse ano, nós já vamos aí com quase 20 milhões de dólares de exportação. E se a gente for destacar alguns municípios, claro, o Eiras continua sendo o destaque, desde alguns anos, e aí sobretudo o ano passado e esse ano, e Picos também, Picos e Simplicimente, mas Picos também vem sempre figurando aí como um dos municípios produtores do mel. Só para você ter ideia, 100% das exportações do município de Oeiras é do produto mel natural. E em relação aos países, você cuida aqui de uma área de relações internacionais dentro aqui da Federação das Indústrias do Estado, e qual é o país, qual é o principal destino ou os principais destinos do mel produzido no Piauí? O nosso mel, o mel brasileiro, de uma forma geral, ela tem como mercado número 1 os Estados Unidos, Os Estados Unidos como grande consumidor de mel, não só do consumo do mel natural, mas também o mel quando passa por todo o seu processo de industrialização, e aí eu digo quando entra na indústria de alimentos para compor outros produtos. Então os Estados Unidos, além de ser um grande consumidor, é um grande também produtor de outros produtos que tem como base o mel natural. Então os Estados Unidos continuam como destaque. A gente sofreu o ano passado, e aí eu digo que abalou o mercado mundial, houve um embargo do mel nos Estados Unidos, e aí o nosso mel, como tinha os Estados Unidos como principal mercado, sofreu um pouco, mas isso foi contornado, já graças também a um trabalho forte dos empresários, em defesa do nosso mel, e um trabalho que foi feito lá nos Estados Unidos e que realmente surtiu um grande efeito. Mas, além do mercado americano, e isso é importante tocar, os empresários também, eles se adaptaram ao mercado diante dessa barreira, e aí buscaram, já vinham tendo negociações com outros mercados, sobretudo Europa, e reforçaram, e também ampliando para o mercado asiático. Houve
algum tipo de impacto direto com a pandemia? Também, né? A pandemia, na realidade, teve um impacto positivo pela busca do consumo do mel, né? Embora esses mercados que eu citei agora há pouco, eles consomem o mel como alimento, né? Diferente ainda um pouco do que é o mercado brasileiro, né? E sobretudo o Nordeste, que consome o mel como um farmacêutico, né? Como um produto que vai lhe auxiliar na saúde, né? A gente ainda tem essa cultura, mas Estados Unidos, Japão, Alemanha, França consomem o mel como alimento no dia a dia, né? Então a pandemia também reforçou isso no mundo inteiro, essa busca pelo mel. Então houve esse impacto, mas por um outro lado a pandemia também impactou nos fluxos, né, na logística. A gente acompanhou ao longo desses anos de pandemia uma falta, né, de containers, que o container serve para transportar também o mel, para armazenar no transporte, né, os tonéis de mel que saem do Brasil. Então houve uma deficiência no fornecimento desses containers e também falta de navio em algumas situações, né? Então isso atrapalhou um pouco o fluxo da cadeia, mas são situações que aconteceram e foram sendo contornados. Impactou em algum momento, mas que foram contornados, e agora a gente está quase que chegando ao fluxo normal dessa corrente de comércio. Atualmente, quantos % do mel que é produzido aqui no Piauí, no Brasil de maneira geral, é exportado para outros países? O Piauí, basicamente, eu diria que algumas empresas são voltadas unicamente para a exportação, né? Eu vou falar de representatividade na nossa pauta exportadora, que a gente tem destaque, claro, para os grãos, e aí entra a soja como o principal produto, com quase 82% da nossa pauta exportadora, e aí entra milho também, e a gente for compor os grãos, a gente chega aí a quase 92% da pauta está concentrada nesses produtos. O mel, isso hoje, falando do cenário de 2022, nós estamos aí com 2,3% de representatividade do produto mel na pauta de exportação do estado do Piauí. Agora, quando você fala que é um produto que é muito exportado, muito desejado por outros mercados, em especial os Estados Unidos, significa também dizer que nós temos um desafio ainda muito grande, que é conquistar o mercado local, o mercado nacional, o mercado brasileiro, um país com mais de 200 milhões de habitantes, com clientes em potencial, ou seja, ainda há um mercado enorme a ser conquistado, né? Sem dúvida alguma. O nosso mercado, né, um mercado altamente consumidor de vários outros produtos, como eu falei, essa cultura de introduzir o mel como alimento é um desafio realmente muito grande, é um desafio de país, não só de estado ou região, é um desafio de país, de cultura mesmo, né, desse produto. Para você ter uma ideia, o nosso mel, ele sai in natura, praticamente in natura, ele passa por um processo de industrialização, né, básico, mas ele não sai no mel fracionado, como a gente diz, em sua grande maioria, né? Na sua grande maioria ele sai o produto in natura. Então é de fato um desafio muito grande, e levando em consideração também o porquê dessa grande procura pelo mel brasileiro, pelo mel piauiense especificamente. O nosso mel é um mel puríssimo, é um mel considerado e classificado como um mel orgânico, né? Então, portanto, é um mel que serve até como base para compor outros méis, né? Nessa sua composição, para fazer o blend que a gente chama, né? Eu poderia até me arriscar a dizer que para melhorar outros méis e assim ter uma qualidade
de destaque na exportação. Então, o nosso mel é um mel puríssimo, de altíssima qualidade, por isso essa grande procura e por isso o nosso mel, o mel piauiense, vem ganhando destaque cada vez mais no cenário internacional. Como toda atividade, nós temos também, acredito que apesar dos bons números, alguns desafios ainda pela frente. Na sua perspectiva, na sua leitura, em que aspectos podemos avançar quando a gente fala da produção de mel no Piauí? A organização da cadeia, né, produtiva, esse é um desafio, como eu disse no início, ele vem sendo vencido a cada dia, isso fruto do trabalho, do esforço de alguns empresários, né, em parceria também com a Federação das Indústrias e apoio do governo.